Alô, alô, gente querida, alô, com que prazer estamos aqui, iniciando mais um programa nesta sexta-feira, que o fim de semana seja muito bom, obrigado. Abraço a todos vocês que estão sintonizados com a gente. Alô, Sônia Almeida, alô, Marli Bauer, alô também para o José Rodilo e tantos que são os amigos que estão nesse momento sintonizando o nosso canal, através do Facebook, inicialmente, você sabe, e depois no YouTube. No Facebook, sempre você vai ter o nosso programa a partir de 8 horas, programa novo de segunda a sexta-feira, a partir de 8 horas. Agora 8 horas e 1 minuto, e nós estamos começando o nosso programa. Alô para Eliane Santos, abraço para você também. E eu quero também mandar aqui alguns alôs para o Wellington Cabral, para Marcos Marinho. Alô Marcos, grande repórter, nosso querido amigo do Fala Baixada também, importante, né? O Edilson Gabriel, alô Edilson, como vai, meu amigo? Foi nosso colega na outra emissora e hoje é nosso colega na batalha para que a gente possa naturalmente receber o que nos devem. A Samuel Crispim, abraço para você. Jefferson Mendes, alô Luiz Martinez, um abraço. São todos amigos queridos que estão sintonizados com a gente neste exato momento. Mas olha, sem mais delongas, a gente vai à situação que vive o Rio de Janeiro. Ontem eu fiquei surpreendido, vou contar para vocês, porque de repente eu não estava, eu sempre vivo acompanhando notícias as mais diversas. Quando cheguei em casa, por volta de 5, 6 da tarde aproximadamente, ou um pouquinho mais talvez, o meu amigo e participante desse programa, o jornalista Lorimar Ferreira, me liga e diz: Fernando, coloca na Record para ver o que está acontecendo. E aí fui ver o excelente Hernani Alves, nosso querido amigo também, colega de tantos anos, e que hoje brilha na TV, fazendo cobertura sobre a desordem que houve em frente à Fazenda Botafogo, ali na região de Acari, após a morte lamentável de uma menina da ordem de 12 ou 13 anos. Então é aquela história, a menina estava numa aula de ginástica quando lamentavelmente foi atingida por causa de um confronto entre policiais e bandidos, e não se sabe ainda a bala de quem partiu. Mas infelizmente aconteceu, a população revoltada foi para as ruas e quando eu liguei a televisão para ver, eu vi cenas impressionantes. A Record mostrou essas cenas de uma forma muito mais contundente do que a Globo o fez no RJTV. No momento que eu liguei, havia provavelmente uma centena ou mais de pessoas praticamente tomando conta da Avenida Brasil, ali em frente à Fazenda Botafogo. E claro que a grande maioria dessas pessoas, elas lá foram revoltadas pela morte da criança. E, infelizmente, uma minoria expressiva aproveitou o ensejo para poder assaltar os motoristas que passavam por lá. A coisa demorou, nesse particular a Record fez uma cobertura que tem que parar tudo para fazer a cobertura, pelo amor de Deus, não é? E ela fez aquilo que deveria fazer, quero até parabenizar a equipe do Hernani Alves. E na realidade a gente ficou observando um tempo ali, eles tentando até incendiar um container de lixo, né? E chegaram a botar até um pneu junto para pegar fogo mais rápido, né? E na verdade houve um tempo até o aparecimento da PM. E a PM foi lá porque houve, na verdade, um sem número de telefonemas para 190. Ainda hoje pela manhã, eu fiquei vendo aí sim, agora o RJ de manhã. E uma matéria muito interessante, né? E o Major Blais, que é Ivan Blais, que é, na verdade, Relações Públicas da PM, estava dizendo da situação da violência e referiu-se da seguinte maneira: nós estamos vivendo um momento caótico no Rio de Janeiro.
Olha que coisa impressionante vinda de uma autoridade que constata. Não pode, evidentemente, ser punido por isso. Estamos vivendo um momento caótico. Porque outra cena extremamente impressionante, forte, e que foi passada até o momento em que o policial mirava praticamente o bandido já caído no chão, e que daria, aqueles que viram o vídeo, daria o tiro de misericórdia num e outro. E daí o Fatiel perguntou, né, se ao major, aliás, também uma bela entrevista ao Ivan Blais, né, o que ele achava, que isso não está no manual. E ele disse assim, olha, pressionado pelo conflito, evidentemente que essas pessoas serão julgadas, poderão sofrer represálias e até, quem sabe, a própria expulsão da PM, né? Agora é aquela história, ele disse, olha, a situação do policial no Rio de Janeiro é muito complicada. O policial tem que defender a sociedade, o policial sabe que está sendo caçado, porque, na verdade, vários policiais foram mortos só neste ano, parece que em torno de 36, e ele dizia, se a projeção continuar, lamentavelmente, vamos bater o recorde negativo da morte de policiais assassinados, como aconteceu um assassinato ontem em Vila Isabel, de um policial que pretendia até conduzir uma família, sei lá por quê, uma família que não era dele, prestando um serviço à sociedade, foi cair na mão de um bonde de criminosos que acabou matando. Então o Major Ivan falava dessa violência e dizendo, olha, o policial convive com a violência, convive com o medo, e é verdade, o medo de perder a vida, convive com o medo de abandono da família, de não receber a pensão que seria devida, porque, veja, falava ele, veja, nós estamos sem o 13º e estamos lutando. E o grande desafio é a gente motivar a tropa para que continue lutando. E, evidentemente, salários, 13º atrasados, e, sobretudo, o medo de morrer e o medo, naturalmente, de errar também, né? O medo de errar e acertar uma pessoa inocente, como ontem aconteceu, não se sabe se de policial ou não se sabe se, de repente, o tiro partiu dos bandidos. E ele dizia, nessa região da Fazenda Botafogo, Irajá, Acari, que é uma região de conflito, que é uma região que facções diversas de bandidos, uma quer tomar o lugar da outra. E realmente essa é a situação. Falou que poderiam fazer os policiais. Os policiais poderiam chegar, apartar, como de fato apartaram, né? Usando até bombas de gás lacrimogêneo, e, evidentemente, liberar as duas vias da Avenida Brasil. Agora, imagine você, o Rio de Janeiro tem a entrada da Avenida Brasil, tem a linha vermelha e tem a linha amarela, né? No caso, aconteceu na Avenida Brasil, que é, na verdade, a principal via de chegada ao Rio de Janeiro. Imagine você, a pessoa que vem de fora e se depara com essa situação. Ainda a gente viu pela televisão, que mostrou claramente, como eu disse, principalmente a Record, e nós vimos pessoas dando contramão, dando a volta e indo na contramão, não é? Então é um negócio absurdo que a gente tem que tocar. Eu gostaria de estar dizendo aqui para você dos valores da vida, eu gostaria de estar aqui dizendo para você que daqui a pouco eu vou ter o advogado Reinaldo Veloso, que é presidente da Comissão de Proteção aos Animais da OAB, que daqui a pouco eu vou ter o Sérgio Solon, que é, na verdade, jornalista também, e é, digamos assim, o editor, o diretor do site Rádio de Verdade, que fala sobre o rádio do Rio de Janeiro. E então, na meia hora final deste programa, será um programa bastante interessante. Mas eu não posso me omitir diante desta realidade que nós estamos vendo aqui. E são em vários lugares do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, a gente está acuado, essa é que é a verdade. Alguma coisa tem que ser feita. E aí, quando você descobre que tudo isso pode ter nascido durante o desgoverno do Sérgio Cabral, que isso pode ter nascido, que levou esse homem à prisão, não é? E que levou a mulher dele também agora em prisão domiciliar, e que de repente a gente não sabe como chegou, e temos que investigar até o governador Pezão. Né? Temos que investigar por que essa situação chegou da forma que chegou no Rio de Janeiro.
porque nós temos aqui 90% da população, se não for 90%, deve ser 85%, 80%, de pessoas responsáveis, de pessoas lutadoras, de pessoas que saem da sua casa para ganhar o seu pão do dia a dia, para sustentar a sua família. E essas pessoas estão cada vez mais ilhadas, essa é que é a verdade. Essas pessoas estão de uma maneira tal que, infelizmente, a gente é obrigado a dizer socorro. No caso específico, quando perguntado pelo rapaz da TV Globo, o Major disse com relação à execução que nós vimos, e foi de fato uma execução, essa é que é a verdade, de 2 marginais que já estavam agonizando e que levaram o chamado tiro de misericórdia. Então o Major saiu-se até razoavelmente bem, porque não estava defendendo o ato, mas dizendo, há que se ver a pressão que o policial é submetido. Parece que a alegação dos policiais que cometeram aquele ato, a alegação em defesa, é que esses marginais, embora já caídos e provavelmente agonizantes, teriam consigo um ou outro tipo de armamento. Evidentemente que não se pode pura e simplesmente acreditar no que esses disseram, mas é preciso apurar, é preciso haver uma investigação, e se houve abuso de autoridade, aí não resta outra alternativa que senão o processo e obviamente a expulsão por parte da PM. Então, meus amigos, esse é o momento lamentável do Rio de Janeiro. E aí a gente faz um contraste. Quando você vê a beleza que o povo do Rio de Janeiro é capaz de criar na Marquês de Sapucaí, com toda aquela arte, com todos aqueles artesãos que são capazes efetivamente de montar carros alegóricos fantásticos, né? Eu fico sempre pasmo quando eu trabalhei naquela emissora da Rua do Livramento, que hoje não está mais lá. Então eu me lembro de ter ido algumas vezes à Cidade do Samba e me encantado com aquelas pessoas simples do povo que são capazes de fazer obras arquitetônicas, até com certo exagero, mas na verdade é muito mais um artesanato, né? E fazer a cópia de grandes vultos da humanidade, né? Fazer aqueles carros alegóricos maravilhosos, ter aquela criatividade daquele menino que de repente sai do tapete e voa no drone, né? Na Marquês de Sapucaí. Então essa é a realidade do povo carioca, que está sendo tolhida por essa circunstância de situação caótica, como disse o Major. Então é muito complicado realmente. Eu quero mandar alguns abraços aqui, antes de passar para a palavra amiga. Eu estou aqui com algumas anotações, então eu queria mandar um abraço para a Celeste Maria, essa grande comunicadora, minha querida amiga, não é? Comunicadora que aparece lá na NGT, e qualquer dia nós teremos aqui seguramente a Celeste Maria. Eu quero mandar um abraço para a Gelda Pacello. A Gelda Pacello, ela é até esposa de um dos nossos entrevistados hoje, o nosso Reinaldo Veloso. Então as pessoas não param de ligar para cá e a gente fica muito feliz com isso e na verdade não é ligar, é participar através do Facebook. Eu quero esclarecer mais uma vez para você exatamente como se trata o nosso programa, como acontece o nosso programa. Ele acontece pelo Facebook, não é? Todos os dias, 8 às 9 da manhã, aqui de segunda a sexta-feira, não é? E mais do que isso, sabe o que acontece aqui? Eu fico aqui entre você e o computador, observando todas as coisas que estão acontecendo, né? E estamos chegando agora na prece de Cáritas, sabia? Pega lá o seu banquinho, porque eu já estou preparando aqui essa câmera. Nós vamos chegar àquele momento da prece de Cáritas e dizendo para você, inscreva-se no nosso querido youtube.com.br. Ao inscrever-se, você não paga nada, não tem o que pagar. Mas, na verdade, o que acontece? Cada vez que surgir um programa novo, você vai ver esse programa no Facebook. Ok? Isto colocado, isto posto, nós vamos agora dar o bom dia para Samira Valente. Bom dia, Samira. Bom dia, Fernando. Bom dia aos nossos internautas. Muito bem. Samira Valente, o livro é O Vida e Sucesso, de minha autoria. Esse livro, hoje, você está, talvez, para ter a segunda edição, que já foi esgotada, mas, na realidade, ele traz dezenas de pessoas
que pediram opinião sobre as suas vidas no quadro Palavra Amiga, que acontece comigo há mais de 30 anos. Então vamos preservar o nome e vamos dizer o caso do dia de hoje. Fiz um aborto e isso é sempre recorrente na minha mente. Para buscar consolo, fui a uma palestra de um religioso e qual não foi a minha decepção? Saí pior do que entrei, porque o palestrante arrasou com todas as mulheres que fizeram aborto, sem a menor sensibilidade e diante de uma plateia de 300 pessoas, das quais a maioria era do sexo feminino. Pergunto para você, é sempre assim? Devo estar irremediavelmente condenado